Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Sou eu! Fala galera, beleza? Bom, vamos resolver nesse vídeo uma questão do Enem de 2018 sobre geometria plana, primeira aplicação. Eu sou Rodrigo Schiffler e esse é o canal Atalhos para o Enem. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e o seu joinha. Valeu! Vamos lá então. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta B, 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi 4π, 8π, 48π, 64π ou 192π. Dá uma pausada no vídeo e tenta resolver. Bom, minha gente, essa questão, ela não é uma questão simples. Ela não é uma questão simples. É uma questão que você precisa de uma sacada. Bom, primeiro é entender o que o cara está te propondo, beleza? Bom, deixa eu ampliar aqui a figura para a gente analisar. O que ele quer é calcular esta área. Tudo bem? Esta área. Que geometricamente conhecemos essa área com o nome de coroa circular. Lembra disso? A área delimitada por duas circunferências concêntricas. Lembra disso? Bom, a priori você sabe que a área da coroa circular é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Ou seja, como você sabe que a área de um círculo é calculada por π vezes raio ao quadrado, chamando o raio da circunferência maior de R e o da menor de R, nós temos que a área da coroa circular é πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Aí você pensa, bom, preciso só calcular o R e o R e acaba a questão. Só que o problema é como calcular esse R e esse R. E aí você vai ter que lembrar de algumas propriedades. Vamos nessa. Primeiro, pessoal, para a circunferência menor, perceba que esse segmento de reta B é uma tangente. É uma tangente. Bom, você vai ter que fazer aparecer aí o raio dessa circunferência. Eu sempre falo com o pessoal, gente, sempre que você tem que traçar o raio, tenha bom senso. Trace o raio de maneira a conseguir utilizar alguma propriedade. Por exemplo, se eu traçar esse raio para cá, você concorda que eu não vou conseguir aplicar propriedades? Lembre-se, sempre você vai traçar o raio para o ponto de tangência. Então, ó, assim eu farei. Tracei o raio da circunferência menor para o ponto de tangência. Aí você vai ter que lembrar de que propriedade? Da propriedade da reta tangente, ou seja, o raio da circunferência é sempre perpendicular à tangente no ponto de tangência. Perpendicular significa formar que ângulo? 90 graus, ou seja, ó galera, esse ângulo é reto. Beleza? Sacou aí o porquê de eu ter traçado o raio dessa forma? Beleza. Agora, ó, repara só. Para a circunferência grande, o segmento de reta B é uma corda. Concordam? Concordam? E existe também o teorema da reta secante, que diz o seguinte, ó. Se um segmento sai do centro da circunferência e é perpendicular a uma corda, ela tem que interceptar a corda no ponto médio. Em outras palavras, se esse Rzinho é perpendicular à corda B, esse Rzinho dividiu a corda B em duas partes congruentes, ou seja, ó, em duas partes de medidas iguais. Então a gente fica com 8 metros para cada lado.
Então são essas as primeiras sacadas para resolver essa questão. Bom, aí de forma similar, você vai ter que fazer aparecer o raio grande. Bom senso. Você vai traçar esse raio grande para que ponto? Tem que ser para o ponto A ou para o ponto B, porque perceba, a partir do momento que eu faço isso, ó, eu gero um triângulo retângulo. Falou de triângulo retângulo, lembrou de Pitágoras, não é não? Então, ó, o que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? 8 ao quadrado, 64. Bom, aqui é que é o divisor de águas. Olhe o que eu tenho. R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 64. E olha o que a questão quer. Ele quer a área da coroa circular, que é πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Qual é a sacada da questão? Olhe para o que você tem e olhe para o que você quer calcular. Se eu colocar π em evidência, turma, olha o que vai acontecer. Se eu coloco π em evidência, o que eu fico entre parênteses? R quadrado menos R ao quadrado. A minha pergunta para você é, olha para o que a gente chegou. Tem como eu fazer aqui aparecer R quadrado menos R ao quadrado? Tem. R quadrado menos R ao quadrado vale 64, não é verdade? Agora perceba que, ó, essa estrutura, ó, é essa. Não é verdade? Bom, se R quadrado menos R ao quadrado é 64, você substitui aqui por 64. Π vezes 64, 64π metros quadrados. A resposta é a letra D e finalizamos essa questão. Beleza ou não, galera? Então, não se esquece de se inscrever e de deixar o seu like para ajudar o nosso canal. Abraço, axé!